Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Nós, a cada quinta-feira, nos encontramos aqui para estudar a palavra de Deus. Esta série de estudos que temos feito no livro de Atos nos trouxe até o capítulo 30, até o capítulo 13, versículo 34. Na semana passada, nós vimos Paulo ali em Antioquia, né? Paulo estava em Antioquia, foi até a sinagoga, trouxe ali, sendo dada uma oportunidade para ele, ele trouxe ali o anúncio do cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Cristo. Então ele estava no meio deste anúncio, né? No meio desta palavra sendo pregada, e aí nós interrompemos no versículo 33, e agora vamos dar prosseguimento no versículo 34. Atos capítulo 13, versículo 34 em diante, você tem na sua tela aí, pode acompanhar conosco. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteçam o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito destas coisas no sábado seguinte. Despedida da congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Esse trecho aqui, ele complementa o trecho que nós estudamos na semana passada, né? O apóstolo Paulo está agora em Antioquia pregando o evangelho de Jesus. Você precisa entender aqui que nós temos aqui pessoas religiosas convertidas ao judaísmo ou judeus de nascimento
E estas pessoas religiosas estão ali como primeiro alvo de pregação. Então, Paulo vai até a sinagoga com esses religiosos ali na sinagoga, no momento de culto, no momento de reunião deles. E o costume da época franqueava a palavra àqueles que também eram de mesma fé e que estavam ali visitando, né? Paulo, como você bem sabe, judeu de nascimento, membro do Sinédrio, ou seja, um homem de elevada posição, ele é recebido agora e, obviamente, que ele traz uma mensagem completa. Agora ele não traz aquela mensagem incompleta de que o Messias viria. Agora a mensagem dele é que o Messias já veio, passou e vocês perderam o bonde, né? Passou e vocês perderam o bonde. Então, Paulo vai ali até aquela sinagoga, se reunir com aqueles homens ali. E nesta reunião ele expõe as escrituras com ousadia, com palavra. Você vê que cada vez que há uma citação do Antigo Testamento, ele faz uma citação de um texto de Salmo, de um texto de um profeta ou de outro profeta. O objetivo de Paulo é sedimentar ali na mente daqueles homens que a Escritura já havia predito sobre o que ele lhes anunciaria. Então ele aponta para Jesus e diz assim, olha, os profetas disseram isso. Olha, o Salmo mencionou isso. Olha, é sobre Jesus que esse texto está dizendo. E Paulo faz uma aplicação de cada texto à figura, ao exemplo, à vida e aos ensinos do Mestre Jesus Cristo, né? O Mestre Jesus, ele traz os ensinamentos, ele traz ali a sua obra, a sua vida, e Paulo expõe essa obra para esses homens. E interessantíssimo você observar no texto que Paulo faz no versículo 36 em diante ali, ele faz um comparativo. Porque este povo ele tem um alto grau de respeitabilidade para com os profetas do Antigo Testamento. Então, Abraão, os patriarcas, os profetas, Davi, são homens muito respeitados por este povo. E Davi gozava de um respeito para com esse povo. Então ele traz Jesus e mostra para esses homens que Jesus é da linhagem de Davi. Depois ele vai falar sobre o que aconteceu com Davi e o que acontece com Jesus. Olha para você ver o versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ou seja, Davi cumpriu o seu propósito e depois ele morreu, né? Adormeceu, a expressão aqui quer dizer morrer. Foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo o quê? Se decompôs. Então aqui ele traz a ideia de finitude de Davi como homem aqui na terra. Então Davi morreu. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. E aí, como ele está anunciando Jesus, ele está fazendo um paralelo, ele está dizendo assim, olha, Davi teve sua relevância, sua importância, mas Davi morreu e se decompôs. Já este Jesus, Deus propiciou que o corpo dele não sofresse decomposição. Ou seja, Jesus é mais importante do que Davi. Jesus é a encarnação do próprio Deus. Para aqueles homens, isto é uma grande novidade. Eles estavam atentos, aguardando a vinda do Messias, valorizando os ensinos do Antigo Testamento, e ali, diante dos olhos dele, havia se cumprido a profecia, Jesus havia sido morto, ressuscitou, e eles perderam o bonde, e agora Paulo está apontando para eles no versículo 38, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado perdão de pecados. Até então não havia compreensão desses homens a respeito disso. Como que eu vou me purificar dos meus pecados? Aí eu vou passar por um processo de ritual de purificação dos pecados. E aí Paulo vem e fala, não, mediante Jesus, mediante o Cristo Jesus, lhes é proclamado perdão de pecados. Versículo 39, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas.
das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Olha para você ver. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando algo muito profundo para aqueles homens, uma novidade para aqueles homens, mas também algo muito profundo para cada um de nós. O Antigo Testamento versava sobre a inspiração divina e o apontamento para o Messias. Deus inspirou homens e Deus usou homens e mulheres para trazer aquele povo que vivia naquela época, que no futuro o próprio Deus viria como libertador, como salvador daquele povo. Então, estes homens que anunciaram esta mensagem ao longo dos anos, eles gozavam de muito respeito. E eles eram considerados como figuras importantíssimas, não só históricas, como também teológicas, como também doutrinárias, né? O que aqueles homens trouxeram de contribuição era fenomenal para aquele povo. Para nós também hoje. Para nós também o é hoje. Mas o que Paulo faz aqui é trazer para aqueles homens e para cada um de nós que, por mais importância que aqueles homens tivessem, todos eles falavam a respeito do Mestre Jesus. E todos eles apontavam para Jesus. E todos eles eram menores do que Jesus. Jesus era superior a todos eles, porque Jesus era aquele pelos quais havia perdão de pecados. Jesus era aquele pelos quais havia justificação dos pecados. Jesus era aquele pelos quais as pessoas conseguiam obter algo que não haviam como obter através da lei de Moisés, né? A alma que pecar, esta morrerá. E agora Jesus traz uma perspectiva de graça, né? De salvação. Muitas pessoas não conseguem compreender isso, né? Como assim? Eu sou uma pessoa tão pecadora, fiz coisas tão erradas, mas o Senhor Jesus está disposto a perdoar todos nós, indistintamente, e Ele propicia este perdão através da entrega do próprio corpo dele para pagar no nosso lugar. O justo foi condenado para que o pecador, para que o criminoso obtivesse perdão. Então nós somos também justificados. Não há justificação em nós mesmos. Se olharmos para nós mesmos, vamos encontrar motivos de condenação. Se olhar para nós mesmos, somos injustificáveis. Se olhar para nós mesmos, vamos pensar que não somos dignos de habitar na casa celestial, na casa de Deus, no lugar de Deus, no céu. Porque nós somos seres humanos corruptíveis, corruptos, pecadores. E aí o apóstolo Paulo tenta mostrar para estes homens e tenta mostrar para cada um de nós que o Mestre Jesus, o Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, este perdoa os pecados e este nos justifica. Somos justificados nele. Nele. Vou fazer uma série de estudos específicos sobre doutrinas da igreja, e um dos assuntos específicos que eu quero abordar é a justificação, né? Em Jesus nós somos justificados, não em nós mesmos. E o apóstolo Paulo acaba de ensinar isso aqui para estes homens, para que eles compreendam essa justificação em Jesus, e nós também devemos compreender, né? Deus nos ama, nos perdoa, e se nós abrirmos o nosso coração, estarmos dispostos a receber esse perdão, Deus propicia um pagamento da nossa dívida e nos justifica em Cristo. Essa é a oportunidade que cada um de nós tem de arrepender dos nossos pecados e de sermos justificados em Jesus. O apóstolo Paulo tenta ensinar isso a estes homens,
né? Depois, e esses homens ficam atentos e eles recebem este ensinamento. Talvez você que esteja do outro lado aí, na telinha, também esteja atento ao que eu tenho dito aqui durante essas quintas-feiras. Mas talvez você ainda não tenha compreendido ainda o perdão de pecados e a justificação. E eu quero te contar um episódio que aconteceu com Jesus para te ajudar a compreender um pouco melhor o poder de Jesus para perdoar pecados. E como que Jesus não leva em conta o nível e ou a quantidade ou o que eu venha ou você venha fazer de pecado. Ele nos ama e quer nos perdoar deles. Jesus estava na cruz. Do lado dele havia um ladrão condenado. Do outro lado, um outro ladrão condenado. Nós conhecemos estes homens pela alcunha de ladrão da cruz. Então ali é o ladrão que estava à direita e o ladrão que estava à esquerda de Jesus. Primeira coisa que eu quero que você pense: Jesus estava num lugar que ele não deveria estar. Ali Jesus estava crucificado, pagando por algo que ele não havia feito. Ele não tinha culpa. E o próprio Pilatos reconhece isso. Todo mundo sabia disso. Jesus estava sendo entregue ao matadouro como ovelha muda, mas também estava sem mácula, sem mancha. Mas ainda assim os homens crucificaram Jesus, ainda assim os homens entregaram Jesus à cruz. E Jesus estava na cruz ali, do lado dele tinha um homem que merecia estar ali, segundo as leis daquela época. Do outro lado, um homem que merecia estar ali. Morte de cruz naquela época simbolizava uma grande maldição e só era reservada aos piores criminosos. Aqueles que cometiam os piores crimes. Então eu imagino que aqueles ladrões ali, além de ladrões, possivelmente tinham no currículo, na ficha corrida deles, outros crimes graves. Um deles vira para Jesus e diz para Jesus assim: se você é o que estão dizendo a seu respeito, nos livra daqui então. Nos liberta. Você não é o bambambam? Desce da cruz e livra. Aquele homem só tinha na cabeça a perspectiva materialista da vida, né? Ele queria ficar livre daquela dor. Os pregos estavam doendo, o sangue estava escorrendo. Eles estavam sentindo dor, então ele queria ficar livre daquela dor. Já um outro homem que está do outro lado, também ladrão, também pecador, também com uma ficha corrida complicada, vira para Jesus e diz: realmente, o senhor não devia estar aí não. O senhor é um justo. E possivelmente aquele homem ouviu a mensagem, sabia de quem se tratava, e aquele homem pede para quando Jesus entrar no reino dele, aquele homem, para que Jesus se lembrasse dele. Então aquele homem naquele momento dá uma declaração também de querer se ver livre da dor, mas não materialista. Ele reconhece quem estava ao lado dele. E quando ele reconhece Jesus e ele dá ali o devido importância ao lugar de Jesus, Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus quis deixar claro com isso que aquele homem havia sido perdoado, justificado, redimido, e que aquele homem também habitaria no céu. Olha para você ver, um homem pecador, mas que reconhece em Jesus a tábua de salvação da sua vida. Jesus é a salvação das nossas vidas. Então aqui ficou para trás tudo que aquele homem fez. Ficou para trás todas as coisas que aquele homem, todo o mal que aquele homem havia cometido. Jesus levou sobre si. O profeta Isaías diz: ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Assim é
o plano de Jesus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Aqui é o plano de Jesus para a vida destes homens. Perdão e justificação. Pecados perdoados, vida justificada. O apóstolo Paulo depois chama isso de nova criatura, né? Ele diz, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, né? Jesus nos dá uma nova oportunidade. Então, você tem também uma nova oportunidade de se arrepender, confessar, se entregar e receber perdão de Jesus. Está acessível este perdão. Aqui Paulo explica isso para esses homens. Continuando aqui, na nossa observação do que aconteceu com Paulo, logo depois que ele anuncia essas coisas, aquelas pessoas convidam Paulo e convidam Barnabé para ficar com eles, porque eles saíram ali daquela reunião, daquela sinagoga, preenchidos com aquela palavra, convictos de que Deus havia propiciado perdão para eles também. E quando ocorre aquele momento ali, eles convidam, né, aqui no versículo 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte, né? E assim eles o fizeram, né? Despedidos da congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Então, Paulo havia tido receptividade para aquelas pessoas, daquela mensagem. As pessoas estavam aceitando aquela mensagem em seus corações. E Paulo estava orientando aquelas pessoas a se manter debaixo da graça de Deus. E aí, no sábado seguinte, Paulo vem para anunciar. E quando ele vem, o texto bíblico diz que quase toda a cidade, olha no versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então gerou um impacto, aquela mensagem impactou os corações daquelas pessoas, e aquelas pessoas no boca a boca ali espalharam a notícia de que os portadores daquela mensagem tão poderosa, tão transformadora, estariam anunciando esta mesma mensagem novamente no sábado. O que aconteceu? Decretou-se feriado. Todo mundo saiu dos seus trabalhos de tudo. Foi porque, na verdade, o Shabá já é um feriado, né? Eu usei a expressão brincando aqui, né? O Shabá, ele não há trabalhos no sábado, mas é como se tivesse decretado feriado no nosso contexto, né? Tudo fechado, todo mundo foi para aquele auditório, todo mundo foi para aquele lugar. A cidade quase toda estava disposta a ouvir Paulo e Barnabé, né? E eles anunciam o evangelho de Jesus, eles falam a respeito de Jesus, mas quando ocorre esse anúncio de Jesus ali, alguns se incomodam, via de regra, políticos, né? Os judeus aqui, religiosos, políticos, começam a incitar o povo contra Barnabé e Paulo, né? A incitar um ódio contra aqueles dois, e eles meio que têm que sair, assim, de certa forma, da cidade, de uma forma meio corrida, assim, né? Os discípulos de Jesus que são feitos ali, se enchem de alegria com a palavra que Paulo e Barnabé traz a eles, né, a pessoa de Jesus, mas ocorre ali uma perseguição, né, ocorre ali um descontentamento para com aquelas pessoas que não estavam felizes porque havia um sucesso maior no que Paulo estava pregando do que
no que eles, de certa forma, criam ou anunciavam, né? Jesus já tinha passado por isso, se você se lembrar. Jesus foi morto por causa disso. Depois, os discípulos de Jesus foram açoitados, foram perseguidos, foram quase mortos várias vezes por causa disso. E agora Paulo está passando pelo mesmo processo de perseguição por amor a Jesus e por amor à mensagem do Evangelho de Jesus. Lembremos-nos que quando Jesus chama a Paulo e Ananias questiona, diz, mas Senhor, este homem é um perseguidor da gente, esse homem faz mal para a gente, o Senhor está... E aí Jesus diz para Ananias, importa que este homem aprenda, né, o quão importante ele sofrer pelo meu nome. Com o cristão não é diferente do que como foi com Paulo, com João, com Pedro, com os discípulos do primeiro século. O que você precisa entender é que o nível de perseguição ele pode ser outro, né? Talvez você que está no Brasil, você não vai ser colocado na forca, na cruz, na cadeira elétrica. Nós temos países que isso pode acontecer, né? Coreia do Norte, ali nas chamada janela 1040 no Oriente Médio. Possivelmente existem lugares que fazem decapitação de cristãos. Nós temos muitas notícias a respeito disso, que não são vinculadas na mídia tradicional, mas que nos chegam através da internet, vários episódios de perseguição cristã neste nível. Mas no Ocidente, especialmente no Brasil, onde nós estamos agora, o nível de perseguição ao cristianismo, ele não chega à condenação à morte, mas ele também existe. Basta você se declarar cristão que você já se torna o chato da turma. Basta você se declarar cristão que, de certa forma, o sistema que funciona em prol da iniquidade vai se armar contra você, né? Se você se declarar seguidor de Jesus, se declara seguidor de Jesus, saiba que em um nível ou outro você vai passar perseguição. Você vai ter algumas portas fechadas, você vai ter algumas caras fechadas, você vai ter alguns narizes tortos para você, mas que, com o passar do tempo, inevitavelmente, a luz que emana através de você faz com que todas essas trevas que te cercam recuem. Basta que você persevere e continue firme, anunciando as verdades do Evangelho de Jesus e vivendo estas verdades na prática do dia a dia. É preciso ter perseverança, apesar das perseguições, apesar das incompreensões, apesar das pessoas que mal compreendem nosso estar no mundo, né? Eu, por exemplo, quando as pessoas percebem, estão em algum contexto e percebem que eu sou cristão, logo elas, de certa forma, me tratam diferente, não para melhor, mas para pior. Especialmente em contextos acadêmicos, se eu falar que eu sou pastor, então aí que o trem piora 1000 vezes, né? Há uma perseguição clara na nossa nação, porque a mentalidade revolucionária, ela dominou o espaço acadêmico, ela dominou a política e ela dominou os meios de educação, os meios educacionais, né? Você tem sempre a cosmovisão cristã em embate com outras cosmovisões, especialmente a cosmovisão que domina o país, que é a cosmovisão ateísta, cética, advindas do marxismo cultural, né? As ideias dos seguidores de Marx. Então, de certa forma, você vai padecer perseguição. Não no nível que Paulo perseguia a ponto de tentarem matá-lo várias vezes, mas uma perseguição ou outra. E o que acontece com o cristão que sofre perseguição? A palavra de Jesus é que este que sofre perseguição, ele é bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós.
por minha causa. Então o Mestre Jesus diz que aquele que padece perseguição é bem-aventurado. E se o Mestre Jesus diz que as perseguições que sofremos vão servir para trazer glórias a Deus e que isso nos titulam como bem-aventurados, nós devemos acreditar e viver nesta perspectiva perseverantemente. A história continua sendo escrita, as coisas continuam acontecendo, e muitas vezes aqueles que jogavam pedras em nós, aqueles que nos acusavam, que apontavam o dedo para nós, muitas vezes são aqueles que vão nos pedir ajuda depois, ou vão ser aqueles que vão reconhecer o erro. Basta que você persevere no Senhor, basta que você persevere em servir o Senhor, e não permita que a perseguição tire você do foco, que é fundamentar a sua vida na palavra de Deus e manter no centro, Jesus Cristo, a única e verdadeira esperança para o cristão. Vou repetir? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós. Na semana que vem, vamos continuar caminhando com o apóstolo Paulo aqui. No versículo 14, ele vai para Icônio. Essas viagens, elas continuam. E nós continuamos aprendendo com a boa, com a agradável, com a proveitosa, com a endireitadora de veredas, palavra de Deus. Antes de finalizarmos esse nosso estudo de hoje, eu quero orar por você e por sua família. E antes de orar, lembrar a você que nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Todos os domingos, às 18 horas. Venha participar conosco, esteja conosco, vamos juntos aprender. A igreja é conexão. Estamos conectados virtualmente, mas queremos conectar física e geograficamente com você também. Venha estar próximo. Todo domingo às 18 horas. Se você está longe, não pode estar aqui, não pode estar próximo, quero te convidar a participar conosco também de forma virtual. Nós começamos a transmitir a partir das 18h20. Chamamos de refletir online, vamos refletir juntos. Então, ao vivo para você, a palavra de Deus sendo pregada, da mesma forma que é pregada em loco no templo, ela é transmitida para você aí no Refletir Online às 18h20. Domingo de manhã também nós temos às 9 horas a Escola Bíblica Dominical, disponível para você na internet. Então, você pode acessar as nossas redes sociais e participar conosco. Se você... Pastor, eu queria contribuir com o trabalho da Igreja do Coração. Queria contribuir para que a igreja pudesse expandir os horizontes, pudesse ajudar no sustento básico, né? Tudo demanda gasto. Para produzirmos esse vídeo demanda gasto. Para poder reunir demanda gasto. Templo demanda gasto. Aluguel do templo é caro. Eu queria participar também, pastor. Eu queria dar o meu dízimo. Eu queria dar a minha oferta. Você pode fazer isso com as informações de conta corrente que está na sua tela aí. Você pode fazer a sua transferência. Você pode enviar a sua oferta ou mesmo pedir um boleto pelo e-mail financeiro@igrejadocoração.com. E você vai fazer a sua contribuição e ajudar a propagar a palavra de Deus. Como Igreja do Senhor, é isso que nós fazemos. Nós contribuímos mais do que consumimos, né? Entregamos nossos dízimos e nossas ofertas com alegria, né? Deus ama ao que dá com alegria, para que isso seja revertido em bênçãos para outras pessoas e outras gerações sucessivas sejam abençoadas também, tá? Você pode participar conosco. Se você quiser uma oração específica, você pode nos enviar um e-mail, né? orepormim@igrejadocoração.com. Agora eu vou orar por você, por sua família, e depois estaremos encerrando. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta família, abençoe esta casa, abençoe esta pessoa que conosco ora agora. Que o teu Espírito Santo, de forma poderosa, cubra esta pessoa com as mais ricas bênçãos. Que o teu amor inunde esta casa, que a tua mão protetora, consoladora e abençoadora guie esta família, meu Pai. Em nome de Jesus, livra de todo mal,
protege e orienta estas pessoas que oram conosco agora. É a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, com toda a sua família, e até o nosso próximo encontro.